Bom, voltando aqui, é, mais uma coisa só que eu vou querer falar sobre isso é, no caso, se a gente quiser colocar mais um campo aqui na hora de fazer o cadastro, por exemplo, se a gente quiser botar o campo idade aqui, como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar nesse tutorial como é que faz isso. No caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no banco e criar esse novo atributo. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma migração, que é Rails G Migration. Só que aqui é importante esse tamanho de, quer dizer, o que é maiúsculo e minúsculo. Então, no caso, se a gente escrever add idade to users, a gente vai ir na tabela de users e criar um campo idade. E esse campo idade é do tipo inteiro. Pronto, vocês podem ver aqui que ele criou na pasta db migrate esse cara aqui, que ele adiciona uma coluna a usuários do tipo inteiro com nome e idade. Então, se a gente rodar a migração, que é rake db migrate, vocês vão ver que ele criou aqui. Um jeito de vocês acessarem um banco sem precisar entrar direto no MySQL ou qualquer outro tipo de banco de dados que você esteja usando é através do comando railc. Só que como no caso nós estamos usando o device, a gente não consegue ver direto o modelo aqui. Então a gente precisa fazer esse user.connection. Aí agora, usando o user, a gente pode ver que aqui ele tem todos os dados dele e mais esse último que a gente adicionou, que foi idade do tipo inteiro. Então se eu pegar o user first, no caso, esse aqui é o meu usuário que eu criei, e eu não tenho idade, porque eu não setei isso. Tá, Ctrl D para sair. Agora, o que a gente precisa fazer para deixar o device passar esse atributo? A primeira coisa que a gente vai ter que mudar é aqui no Registrations. Ele inclusive já tem esse Configure Sign Up Params e Account Update Params. Esse aqui, no caso, quando a gente faz o Sign Up, para ele deixar no controller a gente passar isso para o banco. E aqui é no caso do Edit. E para isso a gente também vai precisar vir aqui no final e descomentar essa linha, essas duas. O que acontece aqui? No caso no before filter, antes dele rodar essa action filter, ele vai chamar esse método aqui, que é esse cara daqui que vai rodar o sanitador deles. No caso, o nome do atributo que a gente vai botar é idade. Se, por exemplo, se a gente tivesse cidade também, ou sei lá, ou país, a gente é só adicionando linhas aqui. Mas como a gente só está botando a idade, isso aqui já é suficiente. Então, o que a gente precisava fazer no controller para autorizar a gente criar esse campo novo já foi feito. Agora a próxima coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma view para receber esse cara. O que é a view? A view é o que está aparecendo aqui nesse caso, que é o e-mail, o password e a confirmação. Só que vocês podem ver aqui que não existe nenhuma pasta desse jeito, que tenha esse layout. Em lugar nenhum aqui, se vocês forem procurar, vocês não vão encontrar. Então, o que vocês precisam fazer é gerar todas as views do device, que nem a gente fez para o controller. E o comando é bem parecido. No caso é Rails G device views com o nome que a gente usou, no caso foi users. Aí com isso ele criou aqui essa pasta, não sei se vocês viram, e tem todos os layouts de tudo aqui. No caso tem o new, que é o cara que a gente usa para fazer o login. E outra coisa interessante é que esses sessions, esse new aqui, ele está atrelado a view new desses sessions aqui. No caso, todos os caras aqui do controller, eles estão atrelados
a essas views aqui. No caso aqui, nós estamos criando uma view para o update, que é justamente isso, que é essa view aqui. Então, vamos agora criar um campo para o campo da idade. Então, vou botar div a class field. Vamos botar aqui uma label, f.label, 2 pontos, idade. Aqui no caso, eu vou mostrar depois, f.text field, idade, e vamos botar aqui um enter também. Inicializamos aqui o servidor e aqui o parâmetro idade foi criado. No caso, esse cara daqui é o label que a gente criou e esse aqui é o text field. Bom, voltando aqui, realmente teve um problema. Esse cara aqui não existe, como eu tinha falado no outro tutorial, então a gente tem que deletar ele para poder funcionar o resto aqui, porque como não tinha esse controller aqui, ele ficou perdido nos nomes, né? Então esse que é o problema. No caso, quando a gente tiver o usuário autenticado, aí a gente vai colocar aqui para onde ele vai depois disso. Mas por enquanto não vamos mostrar isso. Então vou criar aqui um usuário qualquer. Idade 23, sign up. Inclusive eu já criei esse cara. Então vamos criar o F2. Pronto. Então se a gente for, no caso a gente tem que criar aqui no edit o mesmo cara que a gente criou aqui. Então é só a gente copiar isso para a gente poder visualizar que realmente funcionou. Vou colocar depois do update. O que eu estou fazendo aqui eu vou entrar no registrations. Quando eu entrar no edit, ele vai renderizar essa view que vai mostrar a idade que a gente acabou de registrar no usuário corrente. Então vamos lá para users/edit e vocês podem ver aqui que a idade já está certinha com o que eu me registrei. O e-mail também está f2@g.com e se eu quiser alterar para 27, eu boto aqui meu password e vai funcionar. Viu? Então é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria do device. Talvez eu faça mais tutoriais para isso, ou talvez não. Vamos ver como é que vocês estão achando aí. Valeu, pessoal. Até logo.